boa noite a todos e a todas. É bom terem vindo. Pronto, eu hoje não vos posso apresentar o cantor. Enfim, a quem tem vindo aos outros encontros sabe que a cada encontro há um cantor que intermeia aqui as poesias que vocês vão dizer com uma cantiguinha. Mas hoje aconteceu um imprevisto, não pôde vir. E para que isto não deixe de ter música, eu vou cantar 2 ou 3 cantigas, contando, claro, com a vossa paciência. Apenas só isso. E vamos então entrar no substancial do encontro, no que é importante deste encontro, aquilo que nos faz vir aqui, que nos faz estar aqui reunidos, que é lembrar, fazer memória coletiva, não é todos, não é? Do autor do Sol, o António Nobre, que morreu. Eu vou-me afastar porque isto a mim, eu também não gosto deste som. O António Nobre, que morreu com a mesma idade de Jesus Cristo. É claro que não teve a história, nem teve a paixão de Jesus Cristo, mas teve também o seu calvário, e não foi pequeno, causado pela tuberculose. Fez dele um poeta tristíssimo, uma poesia doentia. Há poemas dele em que a gente só vê aleijões, gangrenas, feridas purulentas, a cheirar mal, céus tísicos, árvores tuberculosas, caixões, uma desgraça. Em alguma poesia dele. O António Nobre nasceu na cidade do Porto, no número 467 da Rua de Santa Catarina, no dia 16 de agosto de 1867. Ali pertinho da casa dele, não é? Na Rua Formosa, fez a escolinha. Fez a primária. E depois fez o liceu e os preparatórios para entrar na universidade no Colégio São Lázaro. E aqui, antes da gente o acompanhar, não é? Antes da gente ir com ele para Coimbra, para a universidade, vamos deter-nos aqui um pouco a fim de descobrirmos o poeta. E isto porque, em boa verdade, não haveria o poeta, seguramente, o poeta António Nobre, tal e qual, conforme nós hoje estamos aqui a lembrá-lo, se não tivesse havido... Porquê é que não veio Pedro? Se não tivesse havido Lessa e Seixo. Eu penso que todos são aqui de Pena Fiel. E por isso conhecem o Seixo, aqui em São Mamede de Arcesinhas, não é? Um bocadinho à frente de Casais Novos, não é? Primeiro é Lessa com o seu ambiente humano de pescadores, com os quais ele também ia ao mar, com o seu lindo pôr do sol que tanto o deslumbrou e que ele tanta vez cantou. E depois é o ambiente rural, aldeão, repousante e bucólico do Seixo, aqui o nosso Seixo, o vosso Seixo, que a pouco e pouco, estes 2 panoramas, não é? Lessa, o mar e as praias, Seixo e a sua ruralidade, que a pouco e pouco foram impregnando o espírito do jovem, fazendo nascer o poeta. Coimbra, para onde depois ele vai, não é? Estudar, e também Paris, que ele também está lá, portanto, Coimbra e Paris já só vão agravar esta doença poética contraída na sua juventude. Eu suponho que está tudo a ouvir bem, não é? Ouve-se bem, está. Contraída na juventude. Mas porquê Lessa e porquê Seixo? Ora bem, o Seixo é a casa dos avós maternos. A mãe do António Nobre era ali do Seixo. O pai era da Lixa. Agora não me ocorre o lugar do lugar lá na Lixa. Mas era da Lixa, a Lixa também não é grande, não é? Aliás, um dos nossos maiores pensadores e escritor,
o nosso mais genuíno filósofo, Leonardo Coimbra, é da Lixa e foi casado com uma prima direita do António Nobre, porque o pai, a família do pai é da Lixa. O pai foi para o Brasil, o pai do António Nobre, ganhou fortuna e veio e casou com uma senhora daqui do Seixo. Portanto, a casa do Seixo é casa dos avós maternos, aonde o António Nobre, desde menino, pela mão do pai, vinha muitas vezes do Porto, aqui visitar na carruagem do Cabanelas. E que depois, mais tarde, num poema muito bonito que se chama Viagens na Minha Terra, ele nos narra essa viagem que fazia do Porto até ao Seixo, não é? Onde ele nos diz, ali um bocado acima de Casais Novos, ele diz-nos, e a mala posta que é a diligência, não é? A carruagem. E a mala posta ia indo, o luar cada vez mais lindo, caía em lágrimas. E, enfim, tão pontual às 11h30, entrava soberba na aldeia, cheia de guizos, talim. Pronto, a aldeia, claro que é Samamé das Recesíveis. Lessa, também conhecem Lessa, com certeza, ainda hoje é bastante distante, é um bocado distante do Porto. Apesar da evolução dos transportes que aproximou isto tudo, ainda fica distante do Porto. Naquele tempo era bem mais longe, não é? Mas era um lugar muito aprazível, ainda hoje é. Era uma vila de pescadores, com boas praias, era um lugar de veraneio. E os pais do António Nobre, que viviam no Porto, em Santa Catarina, tinham ali uma casa, em Lessa. E quando chegava ao verão, a família mudava-se, deixava o Porto e vinha morar para Lessa. Quer dizer que o António Nobre passou ali a sua meninice, a sua juventude, no meio dos pescadores, e depois, na sua adolescência, era lá que juntava os amigos, a sua roda de amigos, por exemplo, que era tudo um bocado literatos, não é? Por exemplo, quem fazia parte da roda de amigos do António Nobre é o vosso conterrâneo Joaquim quê? Joaquim Araújo. Então, obrigado. Isto é porreiro, também eu não sei umas coisas, ele sabe. Joaquim Araújo, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, façam o favor de procurar. Vão lá à biblioteca, que há lá muita literatura acerca do Araújo. Uma escola. Não, foi um homem muito importante. Joaquim de Araújo lidou com os nossos maiores escritores. Portanto, mas não era só Joaquim de Araújo que fazia parte da roda de amigos do António Nobre. O Júlio Montalvão, Raul Brandão, Eugênio de Castro, Júlio Brandão, o Toy é o diminutivo de António Homem de Melo. António Homem de Melo é o pai do Pedro Homem de Melo, o autor do poema Povo que Lavas no Rio, que a Amália Rodrigues cantou. Portanto, é assim. Também foi ali em Lessa que o António Nobre teve os seus primeiros amores. A inglesinha que ele tanto nos fala conheceu-a lá em Lessa, porque a este tempo viajava-se também muito pelo mar, não é? E o Porto de Leixões era muito importante nesse aspecto. Portanto, os ingleses iam para ali. E também é ali em Lessa que o António Nobre tem os seus primeiros sonhos, como muito bem nos diz num poema que está gravado naquele imenso Panedo, lá no meio do mar, perto da Capelinha da Boa Nova, em Lessa, onde ele nos diz, na praia lá da Boa Nova, um dia edifiquei. Foi esse o grande mal. Alto castelo, o que é fantasia, todo de lápis, lazuli e coral. Portanto, tudo utopia, não é? Quando, em 1888, ele vai para Coimbra estudar, em 1888 tem ele 21 anos. E vai para Coimbra, para a Universidade de Coimbra, estudar para a Faculdade de Direito. Mas quê?
ele já é poeta. As musas já o povoam, já tomaram conta dele. Eu posso tirar um segundo. Pode sentar-se. Ele já tem gravado no peito a sua sina. Uma sina que lhe foi ditada por uma estrela aqui a seguir a Casais Novos, né, numa dessas viagens. Uma estrela que lá no firmamento ele ia com os olhos fixos nela e ela disse-lhe: serás poeta e desgraçado. Quando ele vai para Coimbra, já leva a sua sina gravada no peito. Ia ser poeta, serás poeta e desgraçado. Quer ser? Ele vai para a universidade estudar, mas ele é poeta. Por isso, em vez de estudar poetava, a fazer poesia, não é? É que não estuda chumbo, isso não é? A não ser que seja lá uns gajos do governo e tal, esses parece que não precisam de nada. Chumbou, e chumbou 2 anos seguidos. Ele chumba no primeiro ano 2 anos seguidos. E a esse tempo não podia matricular-se uma terceira vez. Quer dizer, estava impedido de estudar, não é? Não se podia matricular, estava proibido. Resolveu então ir estudar para Paris, para a Sorbonne, para onde parte em 1890. E vou abrir aqui um pequeno parênteses por uma nota curiosa. Em 1890, o embaixador de Portugal em Paris é Eça de Queiroz, a quem ele vai apresentar cumprimentos, e levava uma carta de apresentação do Guerra Junqueiro. Não são da mesma idade, naturalmente. O Guerra Junqueiro e o Eça de Queiroz são mais ou menos da mesma idade e fizeram parte da célebre geração de 70, mas o António Nobre é bastante mais novo, não é? O António Nobre nasce em 1867, o Eça de Queiroz nasceu em 1845. Há aqui 22 anos de diferença, não é? O Guerra Junqueiro nasceu em 1850. É muito curioso, portanto, Eça de Queiroz recebe o António Nobre e é muito curioso, digamos, o perfil psicológico que o António Nobre traça do Eça de Queiroz. Nós estamos habituados a ver um símbolo, não é? Mas o António Nobre lidou ali com ele, bastante mais novo, e traçou-lhe o seu perfil psicológico. Isso vocês têm que procurar, não é? Para saber. Isso e tudo, vocês têm que ler tem que ler o António Nobre, o poeta, o livro dele e os livros que falam dele. Ele vai para Paris em 1890 e, passado pouco tempo, em 1892, ele é lá em Paris que vai publicar o seu livro O Sol. Apenas um livro, mas que pela originalidade, pela métrica, pela temática que aborda, marca definitivamente o panorama poético português. Ainda hoje, não é? Ainda hoje se estuda o Sol. Isso em 1892, que ele publica o Sol em Paris. Em 1895, obtém a licenciatura. Ele faz tensões em seguir a carreira diplomática. E faz, mesmo nesse sentido, faz os exames necessários para seguir a carreira diplomática e é-lhe atribuída uma colocação que ele não chega a exercer, não chega a tomar posse disso, porque, entretanto, surgem-lhe os primeiros relatos e depois a confirmação da doença que já lhe roía por completo os pulmões, a tísica, a tuberculose. Como sabem, a esse tempo a tuberculose não tinha cura. Apanhava-se a tuberculose e não havia hipótese nenhuma. Ele mesmo num grito angustiante, numa carta ao amigo dele, ao Alberto Oliveira, ele diz: nunca se supus ter a tísica declarada. Deus queira que eu me resigne a tamanha desgraça. Só Ele me pode salvar. E era isso. Não havia cura para aquilo. E pronto, o António Nobre
em vez de dar início à sua carreira diplomática, começa e é o seu calvário em busca de cura para a doença. Começa por ir para a Suíça, para uma estância de um refutado médico. Depois foi para a Madeira, onde esteve 2 anos, e felizmente a Madeira não o esqueceu. E em 1941 vai inaugurar lá um busto do António Nobre e dar o seu nome a uma praceta. Também Coimbra não esqueceu a passagem dele, porque a estadia enquanto estudante em Coimbra, não é? E em 1939, no Penedo da Saudade, está lá, vai lá a colocar um busto, que é uma réplica, é uma cópia, do busto que em 1927 foi colocado no Porto, no Jardim da Cordoaria. Está lá também. Quando vocês forem lá, não se esqueçam, vou lá dar uma vista de olhos a isso. Também Penafiel, como vocês sabem, tão bem quanto eu, não o esqueceu e quis fazer memória. E em 1941 inauguraram o seu busto no jardim ali perto da biblioteca, não é? Esteve lá a família do poeta, e um dos oradores que esteve ali foi precisamente Teixeira de Pascoais, 11 anos antes de morrer, em 1941, ele morreu, o Teixeira de Pascoais morreu em 1952, com 75 anos. Bom, e já agora, já que estamos em monumentos, também Lessa, não é? Que ele tanto cantou Lessa, não podia deixar de homenagear o poeta. E tem, aliás, aquilo que eu acho que é o memorial mais bonito do António Nobre. A seguir não sei se vocês conhecem aquilo, a seguir ao Farol, num terreno barbio que havia ali, em frente, quase em frente à casa de Chá da Boa Nova, um bronze, um monumento em bronze com umas dimensões assim um bocado alongadas, o António Nobre de pé, envolto na sua capa de estudante, e assim a uma distância, claro, uma distância estudada, não é? Num penedo, lá num rochedo, as suas musas inspiradoras. Isso aquilo é muito bonito. Também Coimbra conservou aquilo e fez muito bem. Tem um memorial do António Nobre natural, muito bem conservado, que é a casa onde o António Nobre viveu enquanto estudante, chamada a Torre Danto, que está muito bem assinalada. Quem for a Coimbra, ali à Zona Velha, vê várias indicações a mostrar-nos a casa. E vale a pena lá, que é muito bonito, é uma espécie de moinho, é muito bonito. Surge-lhe a doença e ele procura a cura para esta doença, vai à Suíça, está na Madeira, vai a Londres e passa temporadas aqui no Seixo. Mas é claro, tanto fazia andar para um lado para o outro, quer dizer, quem pode andar a apuros, não é? É capaz de, enfim, prolongar um bocado a existência. Porque, de facto, a este tempo, a tuberculose fazia razias, roubava famílias inteiras. Eu não tenho assim números certos, mas olhem que não é o número certo, não vos posso dar o número certo, mas estudei para outra coisa. E eu acho que em 1890, só na cidade do Porto, morreram 20 mil pessoas com a tuberculose. Não havia as condições também que havia hoje, não é? Era as ilhas, era uma coisa que... Portanto, aquilo não havia hipótese. E ele bem andou, e por isso, passado não muito tempo, nem 4 anos desde que a doença se declarou, ele está aí, no Seixo, uma dessas temporadas, muito doentinho, fisicamente uma ruína, mal se tinha de pé, sempre a tossir, que aquelas convulsões de tosse sanguíneas, não é? Com os pulmões completamente chupados, e a morte a rondar cada vez mais de perto. O irmão dele, o Augusto Nobre, e deixem-me abrir também aqui um pequenino parênteses, porque também merece,
o Augusto Nobre é mais velho que ele, é irmão dele, mais velho que ele. E vai ser uma figura proeminente na cidade do Porto. Vai ser um académico, um professor catedrático muito respeitado, era biólogo, e vai chegar a ser reitor da Universidade do Porto. Por isso, quando eu digo uma figura grande da cidade do Porto, é uma figura do país. Quem quiser conhecer o Augusto Nobre, basta ir à Sala dos Capelos, à reitoria da Universidade do Porto, que é aquele edifício ali na antiga Praça dos Leões, e enfim, entre todos os retratos dos reitores da Universidade, está lá também a do Augusto Nobre. O Augusto Nobre, ao ver o irmão sumir-se, não é? Aqui, resolve levá-lo para o Porto. É o dia 17 de março de 1900. Os caseiros, porque, enfim, aquilo hoje é uma casa, não é? Mas aquilo era uma quinta. Os caseiros levaram António Nobre ao colo e não levaram grande peso. E eu ainda hoje, ao olhar para a última fotografia do António Nobre, só ouso dizer, só me ocorre dizer coitadinho, completamente sumido. Portanto, levaram o António Nobre ao colo por uma carruagem. A carruagem seguiu para a estação de comboio de Caíde. Em Caíde tomou o comboio, vai de comboio amparadinho entre o irmão e o médico, sai na estação de São Bento. Em São Bento toma nova carruagem e vai para a Foz, onde chega já assim ao fim do dia, ao pôr do sol. Na Foz vai para uma casa da família, que era o número 530, a casa existe. É o número 531 da Rua de Carreiros. O irmão Augusto Nobre acomodou o doente, não é? E o Augusto Nobre vivia um bocadinho mais acima. Mas o António Nobre pediu-lhe para que o deixasse só. O Augusto Nobre foi pernoitar à sua casa. Ao outro dia de manhã cedo, e eu digo de manhã cedo porque o que nos ficou na história é que os sinos da Torre de Balaúste, da Capela de Balaúste, que é lá uma capela perto, chamavam para a missa das 7. Portanto, é antes das 7, não é? De manhã. Ao outro dia, 18 de março de 1900, quando o Augusto Nobre entra na casa para visitar o doente, o que se passou a seguir foi o próprio Augusto Nobre que o deixou dito nas suas memórias e que eu passo a ler. Sentando-me junto da cama, disse-me, passado momentos, que se sentia muito mal e que ia morrer. E sem que lhe notasse qualquer sintoma de agonia, ele, que estava sentado na cama, recostado em almofadas, inclinou-se para mim, pousou a cabeça sobre um dos braços que enlaçaram o meu pescoço e assim ficou. Tinha 33 anos e está sepultado no cemitério de Lessa. Vamos dizer a sua poesia, não é? Muito obrigado a todos. Obrigado.